Boa noite, meus irmãos. Nós deixamos prioritariamente esses bancos do centro aqui para vocês sentarem, fica mais fácil, como é um grupo menor na quarta-feira, então se você puder ocupar essas duas fileiras, é melhor para interação, lembrando que a gente está em aula, então é o momento de você também interagir, fazer perguntas, se for o caso. E nós começamos semana passada a primeira aula, nesse período das 19 horas, sobre liderança. Liderança no contexto cristão, no contexto da igreja. E isso se aplica à liderança em vários níveis na igreja. Desde liderança de ministérios, quando a gente pensa na liderança diaconal, liderança pastoral, liderança de forma geral na igreja. E também serve para que nós possamos avaliar, à luz das Escrituras, o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto e como isso serve para o crescimento da igreja. Tá? Então, semana passada o pastor Felipe começou com a primeira aula, dando uma definição sobre liderança, e hoje nós vamos dar sequência, e o foco da aula hoje nós vamos olhar para as Escrituras, para a Bíblia, para notar alguns fundamentos bíblicos da liderança, tanto em textos que falam sobre isso, e principalmente por meio de alguns exemplos bíblicos, de líderes que Deus usou na história, e o que a gente pode aprender de lição desses líderes para nós, para a liderança na igreja hoje, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Vamos orar para a gente começar? Nosso período? Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem nos dado aqui, porque toda quarta-feira agora nós podemos estar nesse período estudando sobre o que sua palavra nos ensina a respeito da liderança, com o objetivo de crescermos no exercício da liderança no meio do seu povo para a edificação da sua igreja. Então dá-nos clareza para que nós tenhamos um tempo realmente de crescimento para o seu povo aqui presente. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Quero começar com uma breve, e bem breve mesmo, recapitulação do que o pastor Felipe trouxe para nós na semana passada. Liderança é a arte de comandar pessoas, de influenciar. Esse foi o foco da aula, né, nas definições que foram trazidas aqui de vários autores sobre liderança. Se nós fôssemos resumir o que a maioria dos autores aí dizem a respeito disso nos nossos dias, é que liderança é influência. Liderança é a capacidade de você influenciar pessoas e conduzi-las até um objetivo. Então, uma definição um pouco mais completa, que foi colocada na semana passada ainda, é que liderar é a capacidade de influenciar alguém ou um grupo, transmitindo visão e direção. Então, não é só influência, evidentemente, é uma influência que tem um norte, que está indo para um lugar. Porque você pode influenciar alguém, mas não saber para onde está indo. Ou você pode até influenciar negativamente alguém, e não necessariamente positivamente. É uma liderança? Mas é uma liderança negativa. Então a liderança bíblica é essa capacidade de influenciar alguém, transmitindo visão, transmitindo direção, olhando para o alvo que o próprio Senhor nos dá na sua palavra. Nós vimos isso semana passada, e sabemos que dependemos da ação do Espírito Santo de Deus, para que isso seja efetiva no meio do seu povo. Então, em 2 slides, um resumo da aula da semana passada. Caso você já tenha esquecido ou não esteve aqui semana passada, nós definimos liderança. E agora o foco da aula de hoje é trabalhar alguns fundamentos bíblicos para a liderança cristã. Nós vamos começar com um exercício aí de imaginação, de pensar, de reflexão. Pense aí em um líder que você admira. Tá bom? Pode ser bíblico, pode ser na história, pode ser até na sociedade dos dias atuais. Pense aí em uma pessoa que é um líder que você admira. Vou dar alguns segundos para você pensar. E já pensa no porquê também. Eu admiro essa pessoa, esse líder, porque ele é assim, porque ele faz isso, porque ele agiu de determinada maneira. Tá bom? Todo mundo conseguiu pensar em alguém? Sim? Ótimo.
Quem? Ah, ok. Então, um personagem bíblico e um personagem da história. Ok. Segunda pergunta é: qual o motivo da admiração? Por que você escolheu esse líder como alguém que você admira? Quem quer compartilhar rapidamente aí? Um líder que você admira e qual o motivo? Por que foi essa pessoa que veio à sua mente? Pode ser bíblico, pode ser na sociedade, pode ser nos dias atuais. Ok, Josué. Nós vamos falar um pouquinho sobre Josué. Estamos falando, né? Nesse semestre, e também vamos citar ele aqui hoje. Mas o destaque que o pastor Enéas deu foi pela obediência. É interessante isso. É um aspecto que nós vamos ver. Porque geralmente a gente pensa no líder como aquele que manda, né? Mas, biblicamente, um bom líder é aquele que é obediente a Deus, em primeiro lugar. Não adianta ele querer comandar pessoas, né, influenciar pessoas, dar diretrizes, se ele não está sendo direcionado pelo Senhor. Então esse é um aspecto interessante. Quem mais? Alguém levantou a mão aqui? Várias pessoas. Pastor Dorivaldo primeiro. Nelson Mandela. Ok. Então todos conhecem um pouquinho, creio que todos conhecem a história do apartheid, né, e da liderança de Nelson Mandela. Pode falar, Ivaneide. Ok. Tá ótimo. Não vou comentar muito não, porque você já adiantou um pedacinho da aula. Então, nós vamos falar sobre Davi um pouquinho. Osvaldo. Fala mais alto, não te ouvi. Moisés. Ok. Várias coisas são ditas sobre Moisés na Bíblia, né? Uma delas é sobre a importância que ele teve e de que ele é até chamado de profeta em um momento, né? E de que o Senhor levantaria um profeta à semelhança de Moisés, até numa referência messiânica para se referir a Jesus, né? Sobre a liderança que Moisés teve. Então, o que nós queremos fazer aqui na aula de hoje, nesses fundamentos bíblicos? Olhar para algumas pessoas e vamos pegar alguns traços. Isso aqui que nós vamos apresentar não é algo exaustivo. Não vamos falar sobre todas as características de Moisés, ou de Josué, ou de Davi. Eu peguei uma característica importante da liderança deles, porque tem várias, positivas e negativas, afinal eram seres humanos, né? Também erraram na jornada. Mas eu quero começar, antes disso, apresentando um exemplo de liderança que geralmente, ou muitas vezes, nós não consideramos. Né? Quando eu fiz esse exercício para a gente pensar, imediatamente nós pensamos em, né, pessoas do nosso dia a dia, ou personagens bíblicos. Certamente alguém aqui pensou em Jesus, apesar de não ter falado. O pastor Felipe até mencionou um pouquinho sobre a liderança de Jesus na aula passada, que é o nosso modelo perfeito. Mas antes de tudo, eu creio que o próprio Deus, o Pai, pode nos ensinar um pouquinho sobre liderança. Eu creio que o primeiro modelo que nós temos nas Escrituras sobre liderança é Deus. E eu coloquei algumas características aqui. Tá? Eu sei que tem alguns anotando, pode ficar à vontade, mas nós vamos disponibilizar esse material no grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não está no grupo de WhatsApp, pode dar o seu nome para mim, porque provavelmente você não está cadastrado na disciplina, a gente vai te colocar e todo o material é disponibilizado lá, para que você não tenha o trabalho aí de anotar, caso não queira. Tá bom? Então, Deus como exemplo de líder, eu coloquei algumas características. Né? Primeiro, Deus é um Deus de planejamento, não é verdade? Quantas vezes na Bíblia você ouve falar sobre o plano de Deus? Né? Como Deus planejou, como Deus arquitetou todas as coisas. Né? Isso é uma característica de liderança. Alguém que sabe para onde está indo e planeja aquilo que está realizando. Deus é um modelo de planejamento. Você não vê nas Escrituras Deus falando assim, não tinha pensado nisso. Né? E agora?
que eu faço? Não, ele planeja. E não só planeja, como faz as coisas organizadas. E talvez o maior exemplo disso, o primeiro que a gente tem, é a própria criação, não é verdade? Pense na criação, no relato de Gênesis 1. Como Deus planejou e organizou todas as coisas. Ele cria tudo que é necessário, ele cria o ambiente propício, ele cria as árvores, ele cria os animais, para depois ele criar o ser humano já dentro do ambiente que seja adequado para aquilo que ele iria orientar o ser humano. Deus é alguém que planeja, alguém que organiza, alguém que executa. É um problema, muitas vezes, para algumas pessoas. Tem pessoas que são visionárias, conseguem enxergar longe, conseguem ter uma ideia de onde chegar, mas elas têm dificuldade na execução disso. São algumas pessoas chamadas de sonhadoras. Elas sonham muito, elas imaginam o futuro, elas sabem o que seria bom, mas elas não conseguem executar aquilo. Deus é um Deus que planeja, organiza, executa. São algumas habilidades de liderança que têm a ver com projeto, com planejamento, com organização. Além disso, tem outras virtudes. Por exemplo, Deus é um Deus humilde, apesar de ser Deus. A gente sempre pensa da humildade de Jesus, por exemplo. Isso é relatado em vários textos, em Filipenses, por exemplo, quando relata sobre a encarnação de Jesus, que veio em forma humana, em forma de servo, se humilhou. Mas o próprio Deus é um Deus humilde. Humilde o suficiente para perdoar as ofensas dos seres humanos, para dar novas chances, novas oportunidades, para, de alguma forma, se tornar claro ao ser humano. Deus fala numa linguagem que a gente entende. De alguma forma é um exercício de humildade de Deus, do Deus que sabe todas as coisas, tem todo o poder para se comunicar conosco. Então são características de um bom líder que nós vemos em Deus. O investimento em pessoas, a formação de novos líderes. Pense, Deus poderia fazer todo o seu plano sozinho? Ele tem poder para isso? Tem. Ele poderia. Mas ele usa pessoas, como você e eu. Ele usa pessoas na história. Isso é Deus trabalhando na vida, investindo na vida de pessoas. Pense nos líderes, em alguns daqueles que a gente falou aqui, inclusive. Moisés. Quando Deus chama Moisés. Moisés, ele vai testando a paciência de Deus, que é o último ponto que a gente vai colocar ali. Deus é paciente. Mas Deus chama Moisés, Moisés fala assim, não, eu não. Chama outro. Eu não sei falar direito. Eu não sou capacitado. Nós vemos isso nos profetas, Jeremias. De uma forma bem semelhante. Nós vemos como Deus vai usando, capacitando pessoas. Um dos problemas que nós temos na liderança, hoje em dia, que é muito falado, não só no meio da igreja, no meio aí fora, é a questão de ser centralizador. Se tem alguém que poderia ser centralizador e fazer tudo bem feito, é Deus. Ele tem poder para isso. Mas mesmo sendo poderoso para isso, ele não faz. Ele investe, ele capacita pessoas. E às vezes nós precisamos aprender essa lição, porque a gente acha que não, melhor eu fazer do que ficar, porque eu faço mais rápido, mais fácil e vai ser do meu jeito e pronto, acabou. Mas a liderança é um processo de investir em vidas. E nós vemos isso na própria característica de Deus, com a sua criação. Nós vemos questões a respeito do caráter. Tem pessoas que planejam, que organizam, que executam, mas que passam por cima de todo mundo para fazer isso. Que maltratam pessoas, que usam pessoas. Deus é um Deus que tem um caráter santo, bondoso, amoroso. E na sua liderança essas marcas estão evidentes. O que inclui a sua paciência.
Deus como um Deus paciente para conosco. Um Deus que, ali a partir da figura do Filho, Jesus Cristo também, que investe 3 anos na vida de um discípulo para formá-lo líder, e esse discípulo nega no final da vida, e ele volta e restaura esse homem, para se tornar o grande apóstolo Pedro, que a gente teve aí depois da ascensão de Jesus. Então, alguém paciente, né, para conosco, como é necessário no exercício da liderança. A minha geração, né, para baixo, vamos colocar assim, já nasceu na geração do micro-ondas. Nós somos uma geração imediatista, do fast food. Você vai em algum lugar para comer, demora 5 minutos, você já está impaciente. E nós achamos que investir em vidas às vezes é isso. Ah não, já falei com a pessoa, ela não quis, não quero mais saber. Como se a liderança não exigisse um trabalho que envolve investimento em vidas e paciência, e trabalho, né, e bondade, e amor. Isso são características, algumas características de Deus, que podem nos nortear aí com relação à liderança. Então vamos olhar agora para alguns exemplos humanos, né, com suas falhas e acertos, mas eu quis trazer pelo menos uma característica de cada um desses líderes para nós refletirmos nesses fundamentos bíblicos para a liderança. Primeiro, já foi dito, Moisés. E a característica de Moisés que eu quis trazer para a gente refletir é Moisés como líder disposto a renunciar. Tem várias características de Moisés aqui, tá? Nós poderíamos pensar em várias. Eu estou destacando uma, ok? Vamos ler o texto de Hebreus capítulo 11, que fala sobre Moisés. O texto diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que Moisés renunciou aqui nesse texto? O que o autor aos Hebreus diz que Moisés renunciou? Os prazeres do Egito. Pense o seguinte: o Egito, na época de Moisés, era a nação mais poderosa da terra. Tá bom? Ali, às margens do rio Nilo, numa sociedade basicamente agrícola, você ter um rio, né, que facilitava a produção de alimentos era sinal de fartura, de riqueza. O Egito era a nação mais rica do mundo da época, a nação mais poderosa. Moisés nasce num contexto de perseguição dos judeus, de morte, e ele é salvo ali pela filha do faraó, como o texto diz. Nasce no ambiente, dentro do palácio da nação mais rica do mundo. Já pensou? Que privilégio. O texto diz que Moisés abriu mão de tudo isso, considerando o opróbrio. Quem sabe o que significa essa palavrinha? Oi? Vergonha. A humilhação poderia ser traduzido assim também. Sofrer por causa do plano de Deus e do papel que ele assumiria como algo maior do que as riquezas dos tesouros do Egito. Abandonou o Egito, mesmo diante da cólera do rei, e o texto diz porque tinha os seus olhos fixos em Deus, como aquele que vê o que é invisível. Primeira característica da liderança que nós vemos em Moisés, que eu quis destacar para a gente aqui, é que o líder, ele tem que ser movido mais pelo seu chamado, por aquilo que ele entende que Deus está chamando para fazer, do que pelos benefícios. Se você está na liderança pelos benefícios que isso traz, você está no lugar errado.
A liderança não é liderança bíblica, tá bom? Não é um chamado a regalia e recompensa. Talvez aí no mundo é. Ah, eu quero me tornar um grande líder de uma grande empresa porque eu vou ter um grande salário, porque eu vou ter uma série de benefícios, porque eu vou poder fazer isso, fazer aquilo. A liderança bíblica é um chamado ao serviço e muitas vezes à renúncia. Moisés é um líder aqui que é destacado pelo autor aos Hebreus como alguém que estava disposto a renunciar o que ele tinha ali de mais nobre, mais rico no mundo na época, para cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Relutou no começo? Sim, nós falamos sobre isso. Teve falhas no processo? Teve. Inclusive ficou fora da terra, né, da conquista da terra prometida. Mas foi um homem que foi usado por Deus, porque decidiu deixar todos os benefícios e regalias que ele tinha para servir o Senhor. E fazer aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Essa é a primeira característica que nós vimos em Moisés, tá bom? Segundo homem, já foi citado aqui também, Josué. E eu estou destacando aqui, pelo menos em parte, né, como a gente falou, são seres humanos, têm falhas. Nós começamos o livro de Josué semana passada, nas mensagens, né? E primeiro texto, Deus chamando Josué a ser corajoso, porque provavelmente Josué estava com medo diante da missão. Mas ao final da sua vida, Josué demonstra uma convicção muito grande. No discurso final, bem conhecido dele, ele chama o povo a temer ao Senhor. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma característica necessária na liderança. Josué está terminando a carreira dele aqui, está chegando no finalzinho. Mas ele tem uma convicção de quem ele serve e chama o povo a assumir essa convicção para a vida deles. Olha, temam ao Senhor, sirvam com integridade. Olha, tem deuses ao redor aqui. Deuses que estavam lá do outro lado do rio, deuses dos habitantes dessa terra aqui que nós acabamos de possuir, mas eu permanecerei fiel, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que um líder tem que ser convicto? Ok. No exercício da liderança tem dificuldades? Tem, né? Se o líder não tiver convicto, primeiro a quem ele serve, segundo na missão que Deus deu para ele, na primeira dificuldade ele vai falar: aí, acho que não era isso aqui não. Melhor ir embora. Ah, esse povo aqui é muito difícil. A convicção é uma característica necessária da liderança. A convicção de que a quem servimos e a que obra estamos realizando. Foi algo que essas pessoas aprenderam, entenda isso. Quando a gente destaca essas características, não estamos falando de características naturais, como nós falamos. Josué começa o livro aparentemente como alguém com medo. Que Deus tem que falar para ele: seja forte, corajoso. Faça isso, faça aquilo. Mas ele aprendeu a confiar no Senhor e a viver com convicção no Deus que o tinha chamado. É um exercício que nós precisamos aprender. Convicção, renúncia, tudo faz parte de um processo de crescimento e de exercício da liderança. Alguém levantou a mão? Não. Pensei que alguém tinha levantado. Terceiro, Davi, o líder quebrantado. A irmã Ivaneide falou isso. Não nessas palavras, mas com essa ideia. Alguém humilde que reconhecia os seus erros. Talvez o maior engano, ou um dos maiores enganos que existem na nossa cultura sobre o líder, é que o líder é alguém que não pode transparecer seus erros. Isso é muito ensinado às vezes na criação de filhos.
Não, não, você é o pai, você é a mãe. Se você falar que você errou, você está perdendo a sua influência sobre seus filhos. Mentira, isso não é bíblico. É interessante que se nós olharmos humanamente falando, qual é o rei que cometeu os pecados mais grosseiros? Davi ou Saul? Provavelmente nós falaríamos Davi. Não é verdade? Os dois têm erros, tá bom? Mas Davi foi o homem que adulterou, e não só isso, para encobrir o seu pecado, ele mandou matar o marido, né, da mulher com quem ele tinha adulterado. Então você fala assim, né? E aí nós olhamos para as Escrituras e vemos que Davi é colocado como o rei modelo, que foi dada uma promessa para ele, que o Messias viria da sua linhagem, que é colocado como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era impecável? Não. Eu vi uma vez um pregador falando, e isso faz sentido para mim, que o homem segundo o coração de Deus, usando a expressão, não é o homem que não peca, mas é o homem que chora quando peca. E Davi, diferente de Saul, a grande diferença entre eles talvez fosse essa. Saul, quando pecou, ele estava preocupado com a imagem dele. Ele falou para Samuel, não, volta comigo, não me faz passar vergonha diante do povo. Ele estava querendo dar um jeitinho no seu pecado. Davi não. Quando foi confrontado e caiu em si, ele escreveu talvez um dos salmos mais belos que nós temos nas Escrituras, que é o Salmo 51. Eu peguei só 3 versículos para ilustrar isso para nós. Onde Davi diz assim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Meu irmão, é muito fácil, no contexto da igreja, nós vestimos uma máscara de perfeição. E as pessoas olharem para nós e falam assim, nossa, essa pessoa não tem defeito, né? Essa pessoa não tem erro. Davi está falando assim, olha, o Senhor não está preocupado principalmente com o exterior, com o sacrifício de holocausto. Se fosse isso que resolveria o meu problema, eu daria. Mas o que o Senhor quer de mim é quebrantamento, é um coração quebrantado. É um coração que entende a ofensa contra Deus e se arrepende verdadeiramente e muda a partir disso. Julieta, fala no microfone aqui para todo mundo ouvir. Não, é interessante que a igreja precisa perceber isso, porque eu me lembro uma vez, eu estava dando aula e eu falei de alguma coisa que tinha acontecido, não era pecado. Falei que outro dia eu levantei, não tive vontade de ler a Bíblia, não estava com vontade, mas mesmo assim eu li e tal. Aí uma senhora me chamou a atenção, que como eu, professora, fui falar aquilo. Eu estava dando um mau exemplo para os alunos. É mais fácil nós criarmos uma realidade fictícia. Né? Não, eu não tenho problema, eu estou sempre bem, eu sempre acordo alegre, dando glória a Deus. O problema é que isso não é real. Isso não conecta com a vida real, porque nós somos pecadores. Isso não é um incentivo para você ver em pecado, tá bom? Isso é um incentivo justamente para o que Davi está fazendo aqui. Senhor, compadece de mim, é a sua graça, é a sua misericórdia sobre mim, que me permite liderar o seu povo, fazer a sua vontade, recomeçar, mudar e seguir. O líder precisa aprender isso. Se ele tem uma ideia de que ele tem que passar uma imagem de perfeição, essa não é a realidade, a visão bíblica sobre um grande líder.
Quarto, Neemias, o líder compassivo. Temos várias características de Neemias como líder. Tem livros, né, da liderança de Neemias. Tá? Pessoas, inclusive fora do contexto da igreja, usam Neemias, a figura histórica de Neemias, como um exemplo de liderança. Organização, planejamento, reconhecimento do problema. Mas a primeira coisa que me chama a atenção e que eu quero destacar em Neemias é o que aconteceu com ele quando ele recebeu a notícia do que estava acontecendo em Jerusalém. Diz assim, no comecinho do livro: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que leva Neemias a fazer tudo o que ele faz é isso aqui. A sua vida de oração é um grande exemplo. A sua compaixão. Neemias estava lá também, copeiro do rei, função, olha, ótima. Perigosa, né? Mas ótima. Riqueza, palácio, tranquilidade. Veio o irmão dele e falou o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele poderia falar assim: olha, é realmente difícil, eu vou orar por você. Vou orar pelo povo. Ou, olha, vai lá e tenta resolver. Eu não posso sair daqui. Neemias colocou a vida dele em risco quando ele aparece triste diante do rei, no livro de Neemias. Mas isso foi movido pela compaixão. Ele viu a situação do povo e ele resolveu agir. Ele orou, ele jejuou, ele se colocou diante do Senhor. Mas a compaixão levou Neemias a agir, a deixar o que ele tinha de privilégio lá também, para servir o povo de Deus. Então, para que você tenha uma liderança efetiva, se você é líder de algum ministério, ou se um dia Deus te colocar como líder de algum ministério, ou se você é líder em algum contexto, na sua casa, no seu trabalho, é o olhar para as pessoas. A compaixão. É uma dificuldade que existe muitas vezes na liderança. Porque nós pensamos em liderança como meta, como alvo, como objetivo. E passar por cima de tudo e de todos para cumprir o objetivo. Mas a liderança bíblica não é passar por cima dos outros para cumprir o objetivo. É levar as pessoas com você até o objetivo. É cuidar das pessoas enquanto caminha para o objetivo. Neemias foi um líder compassivo. Jesus, e evidentemente o líder perfeito, mas estou pegando só um aspecto, o líder que se sacrifica. Marcos 10 diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto, eu não coloquei o texto todo, pelo nosso tempo e porque ele é longo, mas é aquele texto onde Tiago e João estão pedindo lugares de privilégio no reino. A gente pregou esse texto aqui ano passado, na série em Marcos. Eles estão pedindo para sentar um à direita e um à esquerda de Jesus. Lembra desse texto? E aí Jesus vai ensinar para eles: olha, a liderança cristã não é assim. A liderança aí no mundo é assim, os governantes, eles usam de autoridade, eles estão numa posição de privilégio. Mas entre vós não é assim. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve. Aí como ele termina o texto? Com essa frase, com o exemplo dele. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Essa seria uma boa definição de liderança no contexto bíblico. Liderança não é um chamado a ser servido. Não, eu sou o líder, agora todo mundo vai vir me servir, né, porque eu estou numa posição acima dos outros. Não. Liderança é um chamado ao serviço. A gastar, às vezes, seu tempo, seus recursos, suas energias, para investir na vida de outras pessoas. Para servir os outros. Servir ao Senhor, servindo as pessoas. Amando as pessoas. E o último exemplo aqui, para os nossos últimos 10 minutinhos que temos de aula, Paulo, o líder focado na missão.
Paulo diz o seguinte em Atos 20, 24, no seu discurso aos pastores ali da cidade de Éfeso: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui é só um resumo do que nós vemos na vida de Paulo. Como esse homem, usado por Deus, evidentemente, também um pecador, como todos nós, mas como esse homem, pelo seu foco na missão, ele conseguiu pulverizar o evangelho por praticamente todo o mundo antigo. Passando pela Ásia, pela Europa, fundando igrejas, pregando o evangelho, porque ele tinha essa convicção. Minha vida não é tão importante. O mais importante é a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Eu tenho uma missão. Eu recebi uma missão. E eu estou focado nessa missão. Isso, cuidado, não é um chamado a negligenciar a sua vida, tá bom? No sentido de que, não, minha família não importa, o que importa é o meu serviço na igreja. Não, minha saúde não importa. Não, não é isso. Mas é o senso de missão, de convicção, de chamado e de investimento naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. É o exemplo que Paulo nos deixa aqui. E para nós concluirmos, eu quero ir para um texto que para mim exemplifica bem o que é liderança, que é o texto que Paulo escreveu. A igreja em Éfeso. Então, o que é a liderança na igreja? Olhando agora para o contexto da igreja segundo a Bíblia. Eu creio que esse texto aqui nos ensina bem. Tá? E eu dividi ele em partes só para a gente entender algumas lições desse texto. Efésios 4, de 11 a 16. Espero que dê para você ler aí. Mas se quiser abrir sua Bíblia, se tiver com sua Bíblia, se for mais fácil. Eu coloquei alguns destaques para nós vermos aqui. O texto diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui nós estamos falando da liderança da igreja primitiva. Quando a igreja começou, essa era a liderança. Você poderia substituir assim, e ele mesmo concedeu uns para líderes. Quem era a liderança? Eram os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses eram os líderes do contexto da igreja na época. Aí o texto vai continuar, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas a primeira verdade que a gente vê no texto, antes de avançarmos, é quem concede liderança para a sua igreja? Quem estabelece liderança na igreja? De acordo com o texto, o próprio Senhor. Líderes são dádivas do Senhor para o seu povo. O Senhor dá, o Senhor concede. O Senhor concedeu. Ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Claro que líderes são dádivas do Senhor quando estão fazendo uma liderança de acordo com o Senhor. Porque na Bíblia também tem líderes maus, que são condenados pela palavra. Tá? Por isso que sempre o filtro é a palavra. Mas, biblicamente, o que Paulo mostra nesse texto é que ter liderança na igreja é uma dádiva de Deus dentro do seu plano. Por isso que nós devemos ser gratos pelos líderes que Deus dá para o seu povo. Porque Deus levanta no meio do seu povo. Ele que dá, é o que o texto diz. Paulo começa falando sobre isso. Aí ele começa a falar sobre o porquê. Para que existe liderança na igreja? Nós herdamos, isso aqui é muito importante. Talvez a parte mais importante que você tem que gravar na aula hoje é essa aqui. Nós herdamos uma visão católica, por causa do nosso país, da liderança na igreja. A visão católica é a seguinte: tem o clero, tem os líderes e tem o povo. Quem que faz as coisas na igreja? Os líderes. O povo vai até o contexto, senta, ouve e vai embora para casa. Nós herdamos essa visão de igreja.
para muita gente, mesmo no contexto cristão, ser membro numa igreja é ir até um local de culto, sentar, assistir e ir embora. Eu brinco que existe, né, na nossa sociedade o crítico de cinema, né, aquele que faz a avaliação do filme. No meio da cristã a gente criou o crítico de culto. É aquela pessoa que vai na igreja, senta, assiste e fala assim, ó, hoje o culto foi 4 estrelinhas. Não, hoje o culto foi 2 estrelinhas, não foi muito bom não. Nós nos colocamos às vezes no meio da igreja como num papel passivo de espectador, de alguém que senta e assiste. Não é essa a visão. Olha o que o texto diz. Para que existem os líderes? Os líderes existem para aperfeiçoar os santos. A ideia da palavra aqui tem a ver com capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, meu papel como líder não é fazer tudo para os liderados. É capacitar os liderados para que eles possam também fazer. Deus deu dom para todo mundo aqui. Se você é salvo, quem é salvo? Levanta a mão. Deixa eu ver quem não tem convicção de salvação. Não, brincadeira. Se você levantou a mão, se você é salvo em Cristo Jesus, Deus te deu dom e talento. A Bíblia diz que dom espiritual é algo para o salvo. Deus concede. O que significa que Ele deu algo que Ele quer que você desenvolva, que você sirva através daquilo. Ser cristão não é passividade. Então qual é o papel da liderança? Capacitar as pessoas que estão sob a sua liderança para que elas também sirvam. Então eu sirvo capacitando pessoas para que elas também sirvam. É assim que a igreja é edificada, para a edificação do corpo de Cristo. Entende? O projeto de Deus para a edificação do seu corpo é o corpo servindo, e não apenas a liderança servindo. A liderança existe para capacitar, para ajudar, para orientar, para ensinar, para corrigir, mas não para fazer as coisas. Nós temos uma visão errada. Não, quem faz as coisas na igreja? Quem faz as coisas na igreja é o pastor. Não, são os diáconos. Não, nós como corpo servimos em várias áreas, de várias formas. Na igreja e por meio da igreja, através da igreja. Essa é a visão bíblica do para que serve a liderança. Então a liderança, líderes existem para capacitar pessoas para o serviço. Essa é a principal função do seu líder, no seu ministério, ou da liderança pastoral, diaconal, te capacitar para que você possa ser útil na obra de Deus, para que você possa servi-lo. Isso leva, a gente já falou, à edificação. Líderes trabalham para a edificação da igreja. Esse é o objetivo, a edificação do corpo. A imagem aqui de um edifício mesmo, né, de uma construção, crescimento, não apenas numérico. Crescimento no relacionamento com Deus, na vida com o Senhor. Líderes têm como objetivo a edificação da igreja, que vem por meio do serviço de cada membro. Nós vamos voltar a isso no final, Paulo volta a isso. Qual que é o objetivo? Ou qual que é o resultado? O que acontece quando líderes fazem o seu papel de capacitar pessoas e essas pessoas servem na edificação no corpo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, unidade, conhecimento de Cristo e maturidade. Perfeita varonilidade tem a ideia aqui do homem perfeito, homem maduro. Tá? O resultado de seguir uma liderança fiel é unidade, conhecimento de Cristo e maturidade. É o que Paulo está falando no texto. Líderes existem para capacitar pessoas para servir, para que a igreja seja edificada. Isso vai gerar no corpo unidade, conhecimento de Cristo e maturidade. Nós amadurecemos, crescemos quando somos úteis, servimos. Nós também criamos uma mentalidade errada, que não é bíblica, e associamos maturidade com conhecimento. Conhecimento é parte, olha lá, conhecimento de Cristo. Conhecimento é parte do processo. Mas conhecer sem exercer, sem executar, não é maturidade.
Talvez seja o contrário disso. Imaturidade é aquele que é ouvinte, negligente, não praticante. Para a gente terminar o texto, olha como Paulo termina. Depois de explicar o que é a maturidade ali, agitado de um lado para o outro, não ser como menino, ele diz assim, versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você notou a ênfase que Paulo está dando aqui? Como que o corpo cresce? Quando todo o corpo, bem ajustado, consolidado, quando tem o auxílio de toda a junta, quando há a cooperação de cada parte. Paulo está falando assim, olha, a edificação da igreja é quando cada membro do corpo, cada parte, cada junta, faz a sua parte trabalhando para a edificação da igreja. Claro, sob a bênção de Deus, sob a atuação do Espírito Santo. Paulo não está tirando isso de vista. Ele começou falando que é o próprio Deus quem dá aos líderes. Mas note, liderança tem o papel de capacitar pessoas, porque uma igreja cresce, desenvolve quando todos servem e amam sob a liderança daqueles que o Senhor concedeu. Serviço e amor são as chaves que são colocadas nesse texto aqui para o crescimento, para a edificação da igreja. Então, qual que é o objetivo dessa segunda aula? Nos dar um panorama bem rápido, bem direto, do que a Bíblia fala sobre liderança. Quais são os fundamentos bíblicos? Exemplos que nós vimos, homens usados por Deus, o próprio Deus como exemplo, e o que é liderança na igreja. Você é líder. Note isso, sua função é investir em vidas, capacitar pessoas para servirem o reino. O que nós podemos esperar da liderança? Pessoas que estão, seja por meio do ensino, seja por meio do aconselhamento, seja por meio de discipulado, seja por meio de estar junto com você, investindo na sua vida, para que você seja um instrumento útil no serviço ao Senhor. Esse é o objetivo. O objetivo é que todos nós sirvamos juntos na mesma obra, para a edificação da igreja de Cristo. É isso que Paulo fala nesse texto. Para concluirmos, eu quero deixar uma sugestão para você, que eu vou colocar lá no grupo também. Sugestão de leitura, tá bom? Esse livro foi lançado ano passado, chama Liderança Cristã, tá bom? Ele é fruto de um trabalho que nós estamos realizando num curso de doutorado. Eu e o pastor Felipe estamos fazendo esse curso. Então, tem vários autores de renome nesse livro. Eu, o pastor Felipe, né? Então, na verdade, é um trabalho da matéria do doutorado que se tornou um livro. Então, cada aluno do curso escreveu um capítulo sobre liderança. Por que eu estou indicando esse livro? Primeiro, porque eu creio que tem valia para você. Segundo, porque você consegue de graça, já que foram os pastores que escreveram, parte dele pelo menos, nós conseguimos de graça disponibilizar para vocês. Então eu vou disponibilizar o link lá no grupo. Se você não está no grupo, dá o seu nome e você pode ler. São vários artigos, vários capítulos do livro sobre aspectos da liderança, que foi o resultado final dessa matéria que a gente fez aí, esse livro. Se você quiser ter o livro físico em mãos, você consegue comprar pela Amazon, mas aí você vai ter que pagar aí 40 e poucos reais. Os artigos na internet você consegue ler de graça, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo. Tá bom? Sugestão para você estar se alimentando e lendo aí sobre liderança. Vamos concluir orando? Pastor Dorivaldo, você pode orar para nós, concluindo esse momento? E nós vamos ter um intervalinho aí de 10 minutinhos antes de iniciarmos o nosso culto. Obrigado a Deus por esse tempo que nós passamos aqui, aproveitando ensinos maravilhosos para as nossas vidas. E nós te agradecemos pelo culto que teremos daqui a alguns minutos. Que o teu nome seja honrado sempre. Em nome de Jesus. Amém. 10 minutinhos para você esticar um pouquinho a canela, tomar uma água, ir ao banheiro e nós voltamos para o culto.